Hebreus capítulo 3. Está entre Filemão e Tiago. É bom folhear a Bíblia, né? Porque você fica muito viciado naquilo, aí não vamos se familiarizando com ela. Tá bom? Hebreus capítulo 3. Deus é lindo, irmão. Amém, igreja? Amém. Seu glória, seu aleluia, não me atrapalha em nada, tá bom? Eu vou me soltando. Essa atenção, esse livro vai saindo e a glória de Deus vai manifestar. Amém? Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, santos irmãos, que participarem da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa. Amém? Amém, igreja? Amém. Vou ler novamente o versículo 5. Até parei aqui, estou tendo dificuldade. Estou aqui, está do meu lado, estou tendo dificuldade aqui, parei. Mas Deus é bom, irmão. Versículo 5 diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para dar testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Amém? Pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor, irmão. O livro de Hebreus, ou melhor, a carta aos Hebreus, é um livro pouco pregado, é um pouco mencionado por muitos pregadores, mas é um livro, irmão, que contém 13 capítulos e tem lições preciosas para a nossa vida. Segundo alguns estudiosos, Hebreus, ele é considerado o quinto evangelho. Por que o quinto evangelho? Porque os 4 evangelhos, que é Mateus, que é Marcos, que é Lucas e é João, vai falar da manifestação de tudo aquilo que Jesus fez na terra. E Hebreus, por que ele é considerado o quinto evangelho? Porque Hebreus vai mostrar não somente tudo aquilo que Jesus fez, mas que ele continua fazendo ainda no céu. Quem leu Hebreus, ou teve a oportunidade de ler, é um livro, ou melhor, é uma miniatura do Antigo Testamento no Novo Testamento. Porque quem lê os 13 capítulos de Hebreus vai ver muitas, inúmeras situações, passagens do Antigo Testamento. Quem não conhece, não é familiar com o Antigo Testamento, vai sofrer
quando começar a ler Hebreus. Por quê, irmão Jefferson? Quando você entrar no livro, capítulo 11 de Hebreus, aonde ele vai falar acerca da galeria dos heróis da fé, ele vai falar de Jefité. Mas quem é Jefité? É um personagem do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 11. Quem não conhece o Antigo Testamento vai ficar atônito quando começar a falar aqui de Sansão, falar de Débora, falar de Otoniel, falar de Samuel, inúmeros homens que marcaram o seu tempo no Antigo Testamento. E o autor de Hebreus é um livro aonde nenhum teólogo, nenhum estudioso consegue afirmar quem verdadeiramente escreveu Hebreus. Alguns atribuem que foi Paulo, outros Barnabé, outros Apolo. Eu já descarto Paulo, mas não vou nem entrar na questão, porque isso não é o foco da mensagem. Mas o autor aos Hebreus, quando ele começa escrevendo esses 13 capítulos, ele está falando uma linguagem que os seus leitores iriam entender. Quando ele começa a escrever o Hebreus, quando é escrito, a igreja, ela está passando por uma grande perseguição, e muitos crentes que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, diante dessa perseguição, onde muitas pessoas estavam sendo mortas por causa do testemunho da palavra de Deus, ficaram com medo e começaram a pensar em retroceder. Aí o autor, quem lê os 13 capítulos, vai ver que o autor ele vai procurar focar em tese a grandeza de Jesus. Você vai ver nesses 13 capítulos, agora eu já vou começando trazendo para vocês no capítulo 1, ele vai começar a querer trazer para os seus ouvintes que esse Jesus que ele vai nos apresentar, ele era maior do que os profetas. Então por que ele começa querendo mostrar para os cristãos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo, que Jesus era maior do que os profetas? Porque o judeu, para eles, tudo que era de sumo sagrado era maior, era grande, eram os profetas do Antigo Testamento, eram os anjos e era Moisés. Então o autor aqui, ele vai trazer provas irrefutáveis que Jesus ele foi maior e é maior do que todos os profetas que já se levantaram. Você vai ver em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que ele diz assim: antigamente Deus falou de diversas maneiras, mas agora ele fala por intermédio do Filho. Por quê? Antigamente Deus falava de diversas maneiras. Todos os profetas que um dia profetizaram apontavam para a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Jesus vai mostrar para ele que Jesus sempre foi e é maior do que todos os profetas. Mas Jesus, o autor aqui, sabendo que o povo estava querendo recuar, ele não para por aí. Você vai ver no capítulo 1 e capítulo 2, ele vai trazer 4 provas irrefutáveis que o Jesus que eles estavam servindo agora também era maior do que os anjos. Por quê? Maior do que os anjos. Primeiro, você vai ver que os anjos no Antigo Testamento, eles simplesmente levavam uma mensagem. E Cristo, ele é a mensagem. Glória a Deus. Já estão começando a entender. Ele vai começar a provar que Jesus era maior do que os anjos. Os anjos são meras criaturas, e o meu Jesus, ele é o Criador. Glória a Já estão entendendo? Anjos são meros adoradores, e o meu Jesus, ele é o adorado. E eu fecho esse pensamento mostrando que o
é maior do que todo anjo. Ele é maior do que arcanjo, ele é maior do que serafim, ele é maior do que toda a hoste angelical. Sabe por quê? Porque os anjos são meros servos e o meu Jesus, ele é Senhor. Não, irmãos, está muito fraco daqui. Eu vou te provar que os anjos são apenas servos. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim, que há anjos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Sérgio me prova isso. Acabamos de orar nesse exato momento. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz que quando a igreja está orando, tem anjos com taças de ouro passeando entre nós, recolhendo as nossas orações e levando junto ao trono de Deus. Está para você de agora por isso? Aí o autor começa provando com provas irrefutáveis que o meu Jesus, que o nosso Jesus é e era maior do que os profetas. Ele mostra para esse povo, ele vai mostrar para os seus ouvintes, para os seus leitores. Não recua, não vale a pena recuar. Está mais perto você chegar no alvo do que retornar, porque Jesus é maior do que os anjos. E agora ele vai mostrar que Jesus é maior do que Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, aproximadamente no Novo Testamento, que é composto de 27 livros, 80 vezes a palavra Moisés está inserida no Novo Testamento. Para os judeus, Moisés era uma das pessoas mais importantes do judaísmo. Olha que veio agora, não é buscado no chat GPT. O meu medo era só como começar, agora já foi o medo, porque eu sei como vai terminar. Deus vai manifestar a sua glória em nosso meio. Prova disso, que Moisés morre. Até hoje não acharam o corpo de Moisés. Por quê? Proposital. Porque Deus sabia do coração do povo de Israel. Se hoje tivesse o túmulo de Moisés, até hoje Moisés estava sendo venerado. Mas a única pessoa que deve e tem que ser adorado é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nunca dividiu e nunca dividirá a sua glória com ninguém. Sobre essa verdade, já vai glorificando e exaltando o nome do Senhor. É linda como que ele, o autor, são detalhes. É como que ele se manifesta nessa carta. Você vai ver que no versículo 3, versículo 1, ele diz assim: por isso, santos irmãos, olha que coisa linda, que forma carinhosa, ele se manifesta para a igreja do Senhor. Santos irmãos, se vocês soubessem a alegria que eu estou aqui nesta noite, porque eu estou pregando, querido, para a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos do Senhor. Santo irmão, olha que privilégio. Por que santo irmão? Porque nós fomos separados do mundo para Deus. Porque a igreja do Jardim Elber é santa. Porque nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Porque nós somos santos. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós, como igreja, somos transformados de glória em glória na imagem daquele que é digno de todo louvor, de toda glória. E só quem se considera santo começa adorando ele, começa glorificando, começa bendizendo o teu santo e glorioso nome. Somos santos, isso é privilégio. Somos santos, somos separados do mundo para Deus. Olha quem era nós, irmão. Olha quem era nós. Eu preguei domingo passado da ceia do Senhor, e eu falei como nós estamos diante da ceia do Senhor. Ela aponta para 4 direções: primeiro para trás, para frente, para dentro e ao redor. Não tem como eu estar, nós estarmos diante da ceia do Senhor e não olhar para a cruz do Calvário. Olha para tudo aquilo que Deus fez por nós.
Primeiro, eu não estaria nem aqui. Mas se eu estivesse aqui, estaria só porca pegando na fé, na noia. Que eu não cheirava, eu comia aquele que venceu. Eu não bebia. Agora que está tudo com bebida batizada, eu já devia ter morrido. Mas Deus é bom, né, pastor? Então você é santo, irmão. Deus te tirou do mundo, irmão. Então é motivo para você glorificar o nome do Senhor. Nós somos santos porque nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Wender, nesse mesmo livro, querido, Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz assim: é impossível. É impossível que sangue de bode e sangue de touro purifique nós de todo pecado. Mas eu e você, nós tomamos um banho de sangue. Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então abre o seu coração e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é lindo, irmão. E hoje temos o melhor amigo. Hoje na escola dominical eu fui falar acerca de conselho, irmão. Mas o melhor conselheiro que eu tenho, que nós temos, é o Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, versículo 13 diz assim: e ele vos guiará em toda a verdade. Olha, irmão. Ei, você crê que tem direção de Cristo para nós nesta noite? Você crê que você vai começar uma semana abençoada debaixo da direção? Você crê que a sua semana será gloriosa? Ei, porque é isso que Deus tem para nós, santos irmãos, Santo, irmãos, somente a cruz de Cristo proporciona isso. Foi por intermédio da cruz de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14 diz que pela cruz de Cristo, aquela separação que havia entre judeus e gentio caiu por terra, porque em Cristo nós somos um só povo, irmão. Por isso que ele começa dizendo: santo irmãos, porque em Cristo Jesus nós somos uma só família. Não era para você dar glória, porque em Cristo Jesus nós somos um só rebanho, uma só família e um só povo, irmão. E eu peço esse pensamento como conselho para a igreja do Jardim, que é 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque aquele que vos chamou, olha que lindo, porque aquele que vos chamou, ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Aí o versículo 16 ele diz assim: porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Quem recebe esse conselho nesta noite? Quem recebe essa orientação? Que essa é a vontade dele. Sede santo, porque aquele que vos chamou, é santo. Então, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Essa é a vontade do Senhor para a sua igreja. Essa é a vontade do Senhor para nós, irmão. Essa palavra santo no hebraico significa separado para Deus. Olha que privilégio, irmão. Olha que luxo, irmão. Olha que coisa linda. Que Jesus que vocês cantaram que Ele é fiel. Entre mais ou menos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, Ele escolheu eu, irmão. Ele escolheu você. Sou original, irmão. Não tem cópia. São 8 mil DNAs diferentes. E Deus aprova a Deus ter escolhido eu e você. Que privilégio, irmão! Estamos em aproximadamente 80 pessoas aqui. Cada um clamou, cada um falou com Deus. E Ele soube distinguir a voz de cada um. Ele soube que ali é a igreja falando. Opa, aquela ali, é a Michele. Ele sabe distinguir a voz de cada um. Isso é privilégio. Isso o mundo não entende, não compreende. Mas nós somos bem-aventurados que somos
Participai da vocação celestial. Coloca aqui para o povo me acompanhar, abençoado. Aqui essa igreja é a igreja de Bereia. É eu pregando e o povo consultando o que eu estou falando, está na Bíblia Sagrada. Ei! Por isso, santos irmãos, participai. Olha o conselho que o autor está dando para os irmãos que estão aflitos querendo recolher. Participai da vocação celestial. É como se ele estivesse dizendo, vale a pena. Apesar de toda a perseguição, de toda a aflição, não retorne. Vale a pena. Vale a pena prosseguir. E quando eu fui estudar, querido, essa palavra, participai de toda a vocação celestial, é um convite que Jesus nos faz a viver uma novidade de vida, a viver uma nova identidade. Sabe o que o autor estava querendo dizer para ele? Ei, vocês estão aqui nessa terra, mas vocês não são dessa terra. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. Eu e você, nós somos cidadãos do céu. Somos moradores do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e pensai nas coisas que são de cima. Ei, querido, a nossa cidade não é aqui. Nós somos moradores do céu, somos cidadãos do céu. E ele está falando uma linguagem que eles entendiam, eles compreendiam. Porque enquanto Moisés preparou a nação de Israel durante 40 anos, peregrinando no deserto para possuir a Canaã terrena, ele está dizendo que seguir a Jesus é muito melhor e maior. Porque enquanto Moisés só pôde mostrar o caminho na condução da nação de Israel para entrar na terra prometida, ele está querendo nos ensinar que este Jesus, ele já está e já preparou a nossa nova Canaã celestial. Vem agora também. Por que esse Jesus era maior do que Moisés? Porque Moisés, ele só mostrou o caminho para o povo entrar na terra prometida. Nem mesmo ele entrou. Nem mesmo ele entrou. Por que eu falo que o meu Jesus ele é maior? Porque Moisés só sentiu o cheirinho da terra prometida, mas o meu Jesus não. Aqui nós estamos tendo uma crise de habitação, mas lá não tem crise de habitação, tem lugares para todos que aqui estão. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 2: ei, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Você crê que tem morada para nós? Tem uma casa permanente para nós no céu? Ei, mas hoje é engraçado. Tem pessoas que não têm moradia e precisam participar de algumas reuniões para ver se consegue ser beneficiada pelo governo federal. Precisa preencher frequência. Mas para entrar nessa cidade que eu vos apresento, também tem requisito. Se você não tiver com o seu nome escrito no livro da vida, você não entrará nessa cidade. Mas eu venho nesta noite. Tem vaga para você. Ei, ele está com um caderno na mão, com um dinheiro de ouro na mão, louquinho para escrever o seu nome. Nova moradora da cidade de Jerusalém. Nova moradora da cidade de Jerusalém. Só quem tem o nome nessa cidade, começa glorificando e exaltando.
E sabe o que eu acho lindo? Está vindo agora, isso que eu acho lindo. Estava com medo, estava tenso, mas Deus é tão lindo. Eu aprendi uma frase, que tudo aquilo que você semeia no virtude, você colhe no público. Estou colhendo, está vindo tudo agora. Sabe por quê? Que para você fazer parte desta casa, terreno, ganhar uma casa do governo federal, você precisa ter um grau de frequência. Tem reuniões, não importa o dia que tem, você tem que participar dessa reunião, senão você é descartada, vão dar oportunidade para outra pessoa que aos olhos dele tem mais necessidade do que você. Mas nessa cidade não, irmão. Você pode entregar a vida para Cristo agora e já entrar nessa cidade. Assim foi com o ladrão da cruz. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha o benefício que eu e você temos de servirmos esse Jesus. Vou adiantar minha mensagem, irmão. Por isso, santos irmãos, considerai atentamente, são detalhes, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu fui estudar essa palavra, considerar. Essa palavra considerar no grego significa katanoen, significa olhar atentamente, significa mirar com a máxima atenção. É como se o autor estivesse dizendo para os irmãos que estão diante de uma grande perseguição: Rei, considerai atentamente, mira, foca com o máximo de atenção, porque se você olhar superficialmente para o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, você vai recuar, você não vai avançar, você não vai aguentar. Sabe por que muitas pessoas estão naufragando na fé, estão apostatando da fé? É porque não tem considerado atentamente, não tem mirado os olhos fixamente em Jesus. Sabe o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para o autor? Primeiro diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 1: porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço. Duas coisas ele fica aqui, que não é a aula de hoje. Deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos odeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando eu não estou com o olho fixo em Cristo, o embaraço me toma no caminho. Mas qual é a diferença de embaraço para pecado? Embaraço é tudo aquilo que impede o seu progresso espiritual na presença do Senhor. Vou te dar um exemplo. Ir para a academia, malhar o corpo, é pecado? Não, né? Não é. Mas pode se tornar um embaraço. Porque eu posso malhar num dia que não tem culto. Por que eu vou malhar justamente no dia que tem culto de ensino? Acabou glória? Acabou glória? Você pode malhar, você pode cuidar do seu corpo, mas você vai cuidar do seu corpo no dia que tem culto de ensino. Você sabe que tem a igreja, tem uns irmãos aqui arrancando todo. Cuidado, hein? Isso é embaraço. E eu não vou falar do pecado, que não é o foco da minha mensagem. O foco é eu e você colocar os olhos em Cristo, amém? Leia os Salmos agora, Salmo 25, versículo 15. Diz assim: porque colocarei meus olhos fixamente no Senhor, porque Ele livrará os meus pés da queda do lado. Eu não sei se está certo, vai acompanhando lá, porque a Bíblia está aqui no meu coração. Colocarei
os meus olhos fixamente no Senhor. Davi entendeu? Enquanto eu colocar os meus olhos em ti, os meus pés vão receber livramento do laço da queda. Senhor, enquanto eu colocar os meus olhos no Senhor, eu não cairei, porque houve um momento na minha vida, ó Deus, que eu tirei os olhos do Senhor. Eu caí com Betseba, eu cometi adultério, mas esse não é o foco da minha mensagem. O foco é eu e você, diante de qualquer situação, estarmos com os olhos fixos no apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Outra novidade, é a única vez na Bíblia que você vai ver Jesus chamado de apóstolo. Em toda a Bíblia, você nunca vai ver Jesus recebendo esse título de apóstolo. Vai ver inúmeras vezes. Sumo sacerdote da nossa confissão. Que lindo esse texto. Considerai atentamente o apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Oh, que lindo. Ei, Sulamita, como apóstolo, Jesus representou Deus diante dos homens. Vou falar de novo. Jesus, como apóstolo, representou Deus e muito bem diante dos homens. Foi através dessa representação que hoje nós estamos aqui adorando esse Deus grande. Olha, e como sumo sacerdote, ele representou e representa os homens diante de Deus no céu. Não, vou falar de novo. Como apóstolo, ele representou Deus diante dos homens na terra. Agora, como sumo sacerdote, Hebreus 7:25, ele está nesse momento representando a igreja do Jardim Elba diante de Deus do céu. É por causa das suas intercessões que hoje eu e você estamos aqui. Aí eu entro com a parte final da mensagem. Primeiro, por isso, santos irmãos, considerai atentamente ao apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Que nossa confissão é essa? Que nossa confissão é essa? É o texto que me diz. Exegese é tirar do texto que está no texto, não aquilo que eu acho. A nossa confissão. Sabe qual é a nossa confissão? É aquela quando nós declaramos ao mundo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, porque alguém me pergunta qual é a razão, você, Chechel, que vivia loucão servindo esse Jesus. A minha confissão é essa, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem essa, não tem um outro. Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Tem confissão melhor do que essa? Que mesmo eu, você e eu, nós temos uma vida miserável, ele mesmo assim nos amou, irmão. Que coisa linda, né, irmã Mônica? Não é um amor interesseiro. Quando ele me amou, meu casamento estava destruído. Eu chorava todo dia, bebia todo dia. Sabe qual era a perspectiva que eu tinha? Já, vou morrer de cirrose, vou morrer de overdose, mas manifestou o amor dele para mim. Eu não tinha nada para oferecer para ele, apenas uma vida miserável, mas mesmo assim ele me amou, mas mesmo assim ele estendeu as suas mãos para mim, e não é diferente no dia de hoje. João capítulo 6, versículo 37, da maneira que tu vives a mim, não te lançarei fora. O importante é que Jesus te aceita de braços abertos. Agora eu entro 3 argumentos que o autor vai se basear que Jesus
ele é maior do que Moisés. No versículo 2 em diante, ele vai usar a figura de uma casa. Não é uma casa material, mas é o povo de Deus. Ele está usando uma metáfora. E dentro desse texto, Raquel, ele vai nos ensinar que o construtor, olha isso, uma linguagem que está muito familiar para nós, que o construtor, ó pastor Cícero, o senhor trabalhou nessa área, que o construtor, ele é maior do que a casa. Vocês não entenderam, né? Vocês vão entender. Bruninho hoje, à tarde, me mandou a foto de um grande palácio. Que casa, né, Bruno? Em um condomínio fechado. A primeira coisa, quando eu vi a beleza daquela casa, já veio na minha mente: quem é o construtor? O destaque não é da casa, porque alguém fez. O destaque não é de alguém fez essa casa. Não é assim? Não é, pastor? E alguém fez essa casa. Então é isso que o autor é uma metáfora que os seus leitores entendiam. Que Moisés, ele é apenas um morador desta casa. Ele é importante por estar dentro desta casa. Mas quem é mais importante, digno de muito maior glória do que ele está no versículo 3, é o construtor. E quem é o construtor dessa casa? Não, quem é o construtor dessa casa? Paulo diz que Deus ele é o arquiteto e Jesus é o construtor. Quem é o fundamento dessa casa? Moisés ou Jesus? Então quem é maior? Moisés ou Jesus? Não, você está dando glória, irmão. Porque Jesus ele é maior do que Moisés. Jesus ele é o arquiteto, ele é o construtor, ele é o edificador desta casa, ele é o resgatador desta casa, ele é o protetor da sua igreja. Você vai ver que em Mateus capítulo 16, versículo 18, está dizendo assim: que as portas do inferno não prevalecerão sobre a vida de Moisés, mas é sobre a vida da igreja. Então quem é maior? É isso que o autor está querendo mostrar, que Jesus é maior do que Moisés. Moisés é apenas o hóspede dessa casa, foi fiel dentro dessa casa, mas Jesus ele é maior, porque foi ele que comprou a igreja, foi ele que resgatou, foi ele que levou, foi ele que salvou. Você pode dar glória por isso? Essa é a primeira verdade que eles estão baseados. Segunda verdade está no versículo 5, irmão, que o filho é maior do que o servo. Quem é maior, irmão? O filho ou o servo? Imagina eu estando na minha chácara, não vejo a hora chegar o verãozão, está na beira daquela piscina curtindo. Quem é maior? O Matias ou o jardineiro que cuida dela mensalmente? Quem é maior, irmão? Responde. Assim, Moisés foi apenas um servo dentro da casa do Senhor, mas o filho que é filho de Deus, ele é maior, irmão. O meu Jesus ele é maior, é isso que ele queria mostrar. Já mostrei para você que Jesus é maior do que os profetas, que Jesus é maior do que os anjos, e Jesus ele é maior do que Moisés. Vocês até veneram a ele, mas Jesus é maior. Moisés foi muito importante dentro da casa de Deus, mas o filho é maior. Aleluia! Sabe por quê, irmão? Moisés, ele apenas transmitiu a lei, mas Jesus é a própria lei. Ó, irmão, Moisés conhecia algo sobre Deus, mas Jesus é Deus. Não, eu vou falar de novo para você na glória. Moisés conhecia algo sobre Deus, mas Jesus é Deus. Ele e o Pai são um, irmão. E eu termino esse fechamento para terminar minha mensagem. Que Jesus é maior, a realização
é maior do que o símbolo. Olha o que diz aí, ó. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Sabe qual é a mensagem desse texto? Que a realização é maior do que o símbolo, porque tudo que Moisés fez servia como testemunho para apontar para Jesus. Te dou um exemplo. Êxodo capítulo 3, João capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A realização sendo maior do que o símbolo. Moisés serviu apenas de testemunho, porque em Jesus tudo se tornou realidade. Em Jesus tudo se cumpriu. Os profetas, Moisés, os anjos apontavam para Cristo, e em Jesus Cristo tudo se tornou realidade. Sabe por quê? Primeiro dia da semana, hoje, você sairá desse culto sem nenhuma dúvida. Fechei até a minha Bíblia, que Jesus, o Deus que você serve, Ele foi e é maior do que todos os sábios que já pisou nessa terra. Quem é a pessoa mais sábia que você segue? Seja no Instagram, TikTok, meu Jesus é maior, irmão. Jesus foi maior do que os grandes teólogos que já passaram ou estão ainda em nosso meio. Por que eu falei foi e é? Porque muitos homens que eu vou citar, que Jesus foi, já morreu e não está entre nós. E eu vou mostrar para você que tem muitos que se consideram rei, mas o meu Jesus, Ele é maior. Jesus é maior do que todos os filósofos, irmão. Todos falam do Augusto Cury, muito bom, mas o meu Jesus é maior do que Augusto Cury. Jesus, Ele foi maior e é maior do que todos que vocês possam imaginar. Sabe por quê? O meu Jesus, Ele nunca estudou, mas Ele é Senhor de todas as ciências. O meu Jesus não foi advogado, mas Ele é advogado dos advogados. O meu Jesus, Ele não foi músico, irmão, mas Ele é inspiração para todas as canções. O meu Jesus, Ele não foi escritor, mas Ele é inspiração para toda a obra da literatura mundial. Não era para você dar agora. O meu Jesus não foi poeta, mas Ele é a alma de todo poema. É coisa linda, irmão. Esse Jesus é grande. Tem alguns presidentes que se acham grande. Jesus é maior do que Donald Trump, irmão. Jesus é maior do que o G20. O que é o G20? Os 20 maiores países poderosos do mundo. O meu Jesus é maior, irmão. O meu Jesus, irmão, Ele não foi médico, que nem o médico Lucas, mas Ele cura toda a doença e enfermidade, irmão. Ele não fez medicina, glória, mas Ele está visitando aquele leito do hospital e curando toda enfermidade e doença. Porque Ele é maior. Jesus é maior do que a sua dor. Jesus é maior do que a sua angústia, do que a sua aflição. Se há alguma dúvida pairando no seu coração, o Jesus que eu vos apresento, Ele é maior. Só quem crê que Ele é maior, começa glorificando e exaltando o nome dEle, irmão. Coisa linda, irmão. Eu coloquei algumas coisas aqui, irmão. Jesus, Ele não foi general, irmão, mas Ele conquista milhares de pessoas. Jesus foi maior do que o
Platão, irmão. Jesus foi maior do que Sócrates. Jesus foi maior do que Aristóteles. Jesus foi maior do que todos esses homens que já passaram na terra. E por que eu falo que Jesus é maior? Jesus foi maior do que Pelé, irmão, que foi conhecido o rei do futebol. Jesus é maior do que Michael Jordan, porque está vivo. Ele é considerado o rei do basquete. O meu Jesus é maior do que ele. Jesus é maior do que Bill Gates. Bill Gates é conhecido como o pai da informática. O meu Jesus é maior, porque foi o meu Jesus que deu experiência, sabedoria para ele. Então, diante de qualquer situação que você está passando ou vai passar, lembra que Jesus é maior. Jesus é maior para te dar entendimento. Jesus é maior para te dar sabedoria. Jesus é maior, irmão, do que toda a força de segurança pública, porque ele tem nos guardado, não precisa de muito. Apenas um anjo dele derramou e matou 185 mil soldados. Sabe por quê? Porque o meu Jesus é maior, irmão. Então essa luta que você está passando é pequena diante do Jesus que você serve. Mas eu não estou aqui para te culpar, sabe por quê? Porque diante da luta, diante da dificuldade, nós cegamos. Nós achamos um Jesus tão pequeno. Pode ser que você entrou assim, com esse pensamento, mas Jesus é maior. Jesus ele é grande. E você vai ver que no decorrer dessa semana, aquilo que você achava que era impossível para você, está se tornando possível nessa noite, porque ele é maior. Nessa semana, a crente aqui vai cantar o hino da vitória no nome do Senhor nessa noite, porque Jesus é maior, irmão. É por essa, canta mil razões, que o desejado das nações era maior, irmão. Quem era nós, irmão? Quem era nós? Para o homem é algo impossível. Eu me lembro que a minha finada mãe falava para a minha esposa: larga esse camarada, que esse camarada não tem jeito. E eu até por algum momento eu acreditei. Nem Deus me quer, nem Deus consegue fazer o que realmente precisa. E Ele faz, irmão. Sabe por quê? Porque não existe vida irrecuperáveis que na mão do oleiro Ele não transforma. Eu não sei o que você está esperando, o que você necessita, que aos seus olhos você perdeu a esperança. Ele está entrando com solução, porque Ele é maior. Irmão, anotei algumas coisas aqui. Jesus ele foi maior do que John Gutenberg. Quem foi John Gutenberg? O pai da imprensa. Jesus foi maior do que Tales Mileto. Quem foi Tales Mileto? O pai da filosofia. Olha, irmão, olha de quem eu estou falando. Eu estou falando de homens que foram grandes na terra, mas o meu Jesus é maior, irmão. Olha, irmão, Mônica, Jesus foi maior do que Hipócrates, que é o pai da medicina, irmão. Jesus foi maior do que Thomas Edison, o pai das invenções modernas. Quem não conhece, quem nunca ouviu, Albert Einstein, o pai da relatividade. Jesus é maior, ele foi maior e continuará sendo maior. Jesus é maior, irmão. Aquilo que você acha impossível, Jesus está entrando com provisão no dia de hoje, porque Ele é maior, Ele cuida. Se coloca de pé, igreja. Saia nesta noite com essa certeza que Jesus é maior. Jesus foi maior e continua sendo maior. Ele é maior do que o gigante, irmão. Ele é maior do que os filisteus. Ele é maior do que os arcanjos. Ele é maior do que toda criatura, Bruno. Jesus era maior do que o inferno, do que a morte. Jesus era maior do que a tempestade, do que o vento. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Só para você ver que Jesus é maior. Jesus é maior, irmão, do que os demônios, do que Satanás. Eu preguei terça-feira que Satanás é um ser ilimitado. Ele só vai até onde o meu Deus permite. É como o pastor Calçone dizia que Satanás é como se estivesse na coleira de Deus, irmão. Só para você ver que o Deus que você serve é maior, amém? Com essa semana, com essa certeza, não sei qual é a onda. Eu sempre coloco, eu tenho um grupo de devocional que Deus colocou no meu coração para me criar. E sempre vem alguns pensamentos e eu coloco ali. Esses dias eu coloquei:
Não importa, olha aqui, presta atenção aqui, e eu termino. Não importa o tamanho das ondas, porque Deus ainda acalma o mar, amém? Não, eu vou falar de novo para você dar glória, e só quem crê, quando eu terminar de falar, você dá uma linda salva de palmas, olha aí. Não importa o tamanho das ondas, porque Deus ainda acalma o mar, amém?